Estamos apresentando Programa Despertos, um programa para quem quer ver o invisível, ouvir o inaudível e acessar o impossível, com Cris de Pascoal e Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a rádio da consciência livre. Você está entrando em um programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Mauro Dom Pedro. Boa noite, pessoal. Eu sou Cris de Pascoal. E hoje iremos apresentar nosso compartilhador da sabedoria divina, escritor e sênior criptólogo, especialista em criptologia divina, Deepak Sankaraveda, que já é remido aqui do Despertos, que vai abordar hoje sobre os segredos da doação de órgãos na visão cabalista. Tudo bem, Deepak? Tudo jóia. E aí? Seja muito bem-vindo, né? Seja bem-vindo, meu amigo Deepak. Nem dá para ser bem-vindo, já estou em casa. Já está em casa, é verdade. Com certeza. O Deepak já é remidão daqui do programa, né? É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Prezado amigo Deepak, vamos começar questionando. O que são os órgãos? Muito bem. Olha, é o seguinte. Na verdade, os órgãos, eles são carruagens, né? São carruagens divinas, que são residências para as nossas almas. Então, para isso que os órgãos estão aqui, né? Além de outras funções, claro, né? De manter a vida, tem as suas funções como fígado, coração e tal. Eles são residências, né? Para nossas almas. Deepak, por que os reis eram embalsamados? Muito bem. Só para dar ampliar um pouquinho mais, né? Essa questão. Então, os órgãos do corpo humano, como eu disse, eles são carruagens para a alma e também para a luz que flui das estrelas, né, das 12 constelações do zodíaco. E por isso, né, nós temos 12 principais órgãos no corpo humano, né, que são então as luzes para a energia, né, ou as luzes das 12 constelações do zodíaco, né? E aí que está esse segredo, né, que vai entrar, vai falar sobre por que os reis antigamente eles eram embalsamados. Esse é um segredo superior, né, que tem a ver com a conservação do domicílio da alma. Então, uma vez que quando a pessoa morre, o corpo começa o seu processo de decomposição, né? E durante 11 meses, nós somos instruídos, aprendemos isso com os antigos, né? Esse processo, então, até 11 meses, a alma, enquanto houver matéria, né, a alma se mantém junto ao corpo, tá? Por exemplo, enquanto houver um pedacinho de osso, né, que não for totalmente decomposto, a alma animal, né, a alma vital, que habita no coração, no ventrículo esquerdo, onde há sangue, né, ela permanece junto ao corpo. Acho que muitos talvez já tenham assistido, talvez não, já assistiram com certeza, eu também assisto, eu gosto, aquela série Supernatural. Muito legal essa série, né? Pois é, ali tem verdades da sabedoria da Kabbalah. Por exemplo, a maioria das vezes que o San e o Jin precisam fazer com que uma alma ou um demônio ou coisa parecida ele seja erradicado ou pare de assombrar uma pessoa, eles precisam encontrar o local que aquela pessoa que foi assassinada, por exemplo, na série, foi sepultada, né? Depois de encontrar aquele local, né, e escavar aquela cova, eles jogam sal, né, naquela cova e depois queimam os ossos. Correto. Por que eles fazem isso? Porque para liberar a alma desse mundo, né, ela não pode ter nada que aprenda aqui. E o que prende a alma nesse mundo é justamente qualquer parte do corpo que tenha permanecido. Então, precisa eliminar, ou seja, acabar, né, com essa ligação. Né? E aí vai entrar um segredo também que está ligado justamente com a doação de órgãos, que eu vou falar então depois. Tá. Ok, Deepak. Quais são as residências das duas almas principais no corpo, Deepak? Muito bem. Então, olha só.
nós temos uma alma animal chamada Nefesh, o domicílio dela é no ventrículo esquerdo do coração, onde há sangue. E nós temos uma alma divina chamada Neshama, que habita no cérebro. Okay? Então essas são as duas residências dessas duas almas, né? E também aí reside o segredo sobre a doação de órgãos também. Certo, certo. Nossa, que interessante, né? Essa visão da Cabala é muito interessante, né? E quais que são os mistérios da doação de órgãos pela visão cabalista? Muito bem. Só antes de prosseguir, né? Voltando um pouquinho no assunto anterior sobre por que os reis eram embalsamados, e eu só resumi, né? Que é para preservar o domicílio da alma. Então temos um segredo muito interessante que eu vou abrir aqui em primeira mão para a gente, né? Olha que bacana. Então abre. Nós temos um relato na Torá, né? Sobre Jacó e sobre o José, né? Que foi governador do Egito, né? Que ele era um dos 12 irmãos, né? Filhos de Jacó, né? Que constituíram depois as 12 tribos de Israel, né? O Zohar, né? Ele vai explicar para nós que esses 12 patriarcas eram, na verdade, né? Eles eram canais para as luzes das 12 constelações do zodíaco, né? Por isso o número 12. E também nós vamos aprender um segredo muito interessante lá no livro de Números, na Bíblia, né? Ou na Torá é Bamidbar. Nós começamos com um relato de quantas pessoas haviam em cada uma das 12 tribos. E eram milhares de pessoas, né? Que foram filhos gerados por cada um dos 12 patriarcas, né? Então, o Zohar conta que, na verdade, aquilo é uma metáfora, né, que esconde o número de estrelas em cada uma das 12 constelações. Então, eu sempre venho falando, né, que as pessoas têm uma ideia muito errada de Bíblia, né, porque se pensa num texto religioso mal traduzido e não num código divino, né, extramundo que foi dado aos israelitas no passado. Então, voltando, o José, quando ele morreu no Egito, né, o corpo dele foi embalsamado. Ele foi preparado durante 70 dias, né, ali nesse processo de embalsamamento, né, que era o mesmo processo usado para embalsamar os faraós no Egito, né. Agora, por que ele foi embalsamado? E depois, quando os israelitas saíram do Egito, né, muito tempo depois, eles levaram o corpo de José com eles, né, dentro de um sarcófago, onde ele havia sido colocado. O Zohar nos conta, né, relata, né, qual o mistério, por que o corpo de José foi embalsamado. Então diz assim, que quando José foi embalsamado, as almas dos 3 patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, né, ou seja, Abraão, né, Isaac e Jacó, entraram no corpo de José e se esconderam lá dentro. E nesse período em que eles saíram do Egito e foram para a terra de Canaã, quando eles chegaram em Canaã, eles sepultaram lá o corpo de José. Então diz que naquele momento as almas dos patriarcas saíram do corpo dele e povoaram os céus, né, da terra de Canaã, que viria a ser Israel, né, com profecia. Mas elas precisavam de uma carruagem para se manter nesse mundo. Porque sem essa carruagem, a alma não pode permanecer nesse mundo. Como eu tinha falado sobre os irmãos, né, os Tanyudin, né, poder ter que despachar o fantasma para encontrar o corpo da pessoa. Nossa, eu tô falando meio com sotaque do interior. Corpo, peraí. Então, eles precisavam, né, queimar aqueles ossos para poder quebrar a ligação da alma com esse mundo e ela poder sair, então, para o seu descanso ou então para a próxima encarnação, né? Então, isso aconteceu e era também o segredo porque os faraós embalsamavam seus corpos, né? Muito bem. Vamos voltar aqui, então, né, sobre essa questão das duas almas, né? Então eu vou ler aqui um relato muito interessante, num livro muito antigo, do século XVIII, né, sobre esse mistério das duas almas, tá?
esse livro é chamado Tânia, e é um livro que ele é restrito a determinadas pessoas ou estudantes, né? Porque ele é muito forte, muito complexo, muito cheio de metáforas, e um estudante iniciante ou que não tem sabedoria pode levar isso a uma interpretação literal e é muito perigoso. Então, o Tânia diz assim, nesse relato, né? O domicílio da alma animal, que chama-se Nefesh, né? É no ventrículo esquerdo, né, do coração, onde há sangue, né? E está escrito, pois o sangue é a Nefesh. Ou então, a Nefesh está no sangue, ou seja, a alma animal, ela circula por todo o corpo através do sangue, né? Por isso, né, que a Torá, né, ela tem um conselho que diz assim, o animal com seu sangue não comerás, porque a alma está no sangue. Então, quando a pessoa come o animal com sangue, né, ela também absorve a alma do animal. Nossa, Quem que louco. quiser... Então, quer dizer que... Nossa. Então, por exemplo, nós podemos até entrar no reino aqui de determinados mistérios e falar sobre vampirismo, né? Ou a questão do vampiro. Por que o vampiro se alimenta do sangue das pessoas? E por que ele se fortalece com isso? Né? Tá ligado com esse mistério, né, de se absorver a alma que está no sangue. Então, por isso que nós evitamos comer qualquer tipo de alimentação que contenha sangue. Todo o sangue da carne precisa ser drenado. Certo. Né? O bom mesmo é não comer carne. O certo seríamos não comer mais, né, carne animal, pelo menos, né? Então, diz assim, né, o Tânia continua falando assim, ó, assim todos os apetites, como gabolice, raiva, paixões, similares estão no coração, e do coração se espalham por todo o corpo, e sobem também para o cérebro, na cabeça, para pensar e meditar sobre elas e adestrar-se nelas, assim como o sangue tem sua fonte no coração, e do coração circula para cada órgão e também para o cérebro que está na cabeça. Né? Olha só, isso aqui é um escrito do século XVIII. Certo. Né? Não, desculpa, do século XV. E já naquela época eles sabiam mais sobre a anatomia humana e sobre os segredos disso do que a medicina. Né? Interessante, Deepak, interessante. Aí, ele continua dizendo assim, rapidamente, né? Mas a sede da alma divina, né, que é a Neshama, é no cérebro, que está na cabeça, e partindo de lá, estende-se a todos os órgãos e também ao coração, no ventrículo direito, dentro do qual não há sangue. Né? Como está escrito, o coração do sábio está à direita. E isto é o fervoroso amor, né, ao divino, né, que como labaredas queima no coração do intelectual, que se estende e reflete, né, sobre a faculdade do conhecimento de seu cérebro em assuntos que despertam este amor, assim também a alegria do coração, a beleza, né, do divino e a majestade da sua glória. Então nós temos aqui as duas resistências. Por isso que, por exemplo, quando o cérebro é danificado, né, isso pode provocar o exílio da alma divina, porque a sua residência foi danificada. Por exemplo, digamos que um caminhão, né, perca o controle e entre em uma determinada casa e provoque um estrago nessa casa. Né? Então, como essa casa está danificada, os seus moradores não podem mais permanecer nela. Ela foi danificada, ok? A mesma coisa acontece com o corpo humano. Se algum órgão que é a residência, né, de uma dessas partes de alma danificado, ele faz com que essa alma seja exilada. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente, sofre um trauma craniano, né, ele pode sofrer o exílio da alma divina, e daí é que vem o coma. Por que a pessoa está em coma? Porque a alma divina está exilada. Ela não está ali. Certo. E até que então essa caixa craniana e esse cérebro sejam consertados, né, e sejam curados, ele pode permanecer em coma por algum tempo ou por muito tempo. Perfeito, nossa, interessante. Na sua visão, por que não pode doar os órgãos ou não na visão cabalística? Então, aí que vai entrar o segredo, né?
Então, só para a gente poder compreender, né, maior esse segredo, o próprio Tânia continua dizendo o seguinte, né, uma nação prevalecerá sobre outra. Muita gente pode interpretar isso aqui, né, literalmente, falando sobre guerra, né, nações contra nações e tal, mas não é isso que o Tânia está dizendo. Então, o Tânia diz assim, o corpo é chamado uma pequena cidade. Assim como dois reis guerreiam por uma cidade, cada qual deseja capturá-la e governá-la, quer dizer, dominar os seus habitantes, né, segundo a sua vontade, de modo que obedeçam-no em todos os decretos que baixa sobre eles. Assim também fazem as duas almas, a divina e a vitalizante alma animal que provém da casca brilhante. Guerreiam uma contra a outra pela posse do corpo e os seus órgãos, né? Então é assim, e o desejo, né, e vontade da alma divina é que ela sozinha governe o corpo e dirija que todos os seus órgãos obedeçam-na e se entreguem completamente a ela e tornem-se um veículo para ela, bem como uma veste, né, para as quais irão preencher os órgãos do corpo. E o corpo, né, inteiro deve ser permeado só por elas, né, que exclua qualquer influência alienígena. Então, o que acontece? Essas duas almas começam a brigar pela posse do corpo, essa carruagem, né, e os seus habitantes, que são os órgãos. E aí, o que acontece, por exemplo, se a alma animal ganha essa batalha? Evidentemente, ela vai dominar o corpo inteiro, porque como ela está no sangue, né, ela percorre o corpo todo, inclusive no cérebro, e domina o corpo todo. Então, como foi dito aqui, paixões, gabolice, diabices, raiva, ódio, assassinatos estão ligados com essa alma animal que habita no ventrículo esquerdo do coração, onde há o sangue, né? Porque é ali que está ligado o chamado Yetzer Hará, a má inclinação. Então, o resultado final, se essa alma animal ganha essa batalha, né, é que as atitudes desse ser humano vão ser semelhantes à de um animal. Por isso que nós vemos tanta porcaria por aí, né? Por quê? Porque aquele ser humano, né, ele não tem qualquer tipo de espiritualidade. Eu não estou falando religião, estou falando espiritualidade, né? Porque a alma divina, né, nele perdeu a batalha para a alma animal. Então, o que acontece, né, quando a alma animal ganha essa batalha e domina todo o corpo? Então, suponhamos que um dos habitantes dessa pequena cidade, né, que é o corpo, né, dominado por esse rei, que é a alma animal, seja exilado e vá para uma outra cidade. Tá? Quando ele entra naquela cidade, ele vai tentar fazer nessa cidade a mesma coisa que a alma animal fez na cidade anterior, dominá-la. Porque ele está, né, também dominado por ela. Então ele entra naquela pequena cidade e passa a fazer uma guerra contra os demais habitantes daquela cidade a fim de dominá-la. Né? Do que nós estamos falando? Quando um órgão é retirado de um corpo, né, ele vai ser doado para uma outra pessoa, né, ele também vai com uma parte dessa alma animal. E esta alma animal, ela vai tentar também dominar os outros órgãos, né, daquela nova cidade ou corpo onde ela está sendo colocada. E é por isso que há rejeição. Porque os demais habitantes da outra cidade vão fazer guerra para expulsar o intruso. Porque ele não é bem-vindo ali. Então o corpo começa a rejeitar aquele intruso, aquele alienígena, aquele órgão que foi doado. Né? Então o que os médicos fazem? Eles enfraquecem os demais corpos, os demais órgãos, né? Com esses remédios que eles dão para rejeição. Então, perfeito. A visão aqui qual que é? Que muitas vezes a doação de órgão não está salvando uma pessoa. Ela está, na verdade, levando a pessoa a um maior sofrimento do que ela teria se ela não tivesse um órgão doado. Qual seria a solução para esse problema? Seriam remédios, né, para rejeição? Não, seria espiritualidade. Medicinas alternativas a fim de fortalecer, né, aquela cidade, aquele corpo, aqueles órgãos espiritualmente,
quando eles receberem esse novo habitante, ele seja absorvido, né, por essa energia divina da alma divina que habita no cérebro, que domina aquela cidade. E aí não precisa de medicamentos para rejeição. Agora, o certo, né, é o que vai acontecer daqui para frente, um pouquinho mais no futuro, né? Os órgãos serão feitos do próprio sangue da pessoa. Sim, claro. Ou seja, então ele vai ter, né, essência daquela alma que domina aquele próprio corpo dela. Então não vai haver rejeição, porque é o próprio sangue da pessoa. E como a alma está no sangue, né, ela domina todo o corpo, então não vai ter problema. Então é por isso que nós temos, assim, eu tenho alunos que são médicos, né? Tenho alunos que trabalham, por exemplo, no Instituto do Coração e outros, né, que me relatam sempre que uma pessoa que recebe um órgão, ela tem uma sobrevida muito difícil, né? Agora, há outros mistérios também sobre essa questão, né, da doação do órgão. Eu vou até citar um filme aqui muito antigo, 1991, acho esse filme. É um filme chamado Anatomia de um Assassino, com o Jeff Fahey. Não sei se vocês lembram daquele filme chamado Passageiro do Futuro. Lembro. Foi o primeiro filme sobre realidade virtual que foi feito. Sim, né? Sim. E tinha aquele carinha loirinho que ficava com um cortador de grama, né, para cima e para baixo. E que ele é, então, o cientista que era o 007 no futuro, né, o Pierce Brosnan, né? Isso. Lembra disso? Ele treina ele e ele acaba ficando muito inteligente, né? Isso. Aquele ator é o Jeff Fahey. O Jeff Fahey fez um filme muito interessante, onde ele é um advogado, esse filme, pai de família, e muito bom, né? E ele sofre um acidente de carro e tem um braço amputado nesse filme. E aí o que acontece é que um criminoso que foi executado, né, tem um braço tirado e esse braço é implantado, né, reimplantado nesse advogado bom que havia perdido seu braço num acidente. A partir daí, esse advogado começa a sofrer uma transformação e ele acaba se tornando um assassino. Em função daquele braço que ele recebeu daquele que era o bandido. Por que isso aconteceu? Porque aquele órgão, né, daquele criminoso dominado pela alma animal, né, então vai ser colocado numa outra cidade e ele vai dominar todos os órgãos daquela cidade. E aí o resultado, né, pode ser ruim. Mas há também o outro lado dessa história. Tem um filme, não sei se não é O Som do Coração, acho que é Canção do Coração, chama o filme. Não estou bem certo qual é o nome do filme, sobre uma mulher que recebe um coração, né, doado, e me parece que vinha de um músico, alguma coisa assim, e ela passa a ser musicista. Eu não estou bem certo se é essa a história, mas eu conheço um relato muito interessante, e é real esse relato, né? Havia um dublê de Hollywood, né, que adorava esportes radicais, né? Ele era dublê, né? A profissão dele era esse, né? E ele morreu num acidente. Não sei se foi trabalhando numa filmagem de algum filme, né? E aí o coração dele foi doado para um empresário, né, que tinha um problema cardíaco, né? E ele não ia sobreviver. E ele recebeu aquele órgão, né, doado para ele. Algum tempo depois, esse empresário que recebeu o coração desse dublê que havia morrido, ele começou a despertar para esportes radicais. E começou a praticar esses esportes radicais. Certo. Né? Por quê? Né? Por causa que o domicílio da alma animal, né, é no coração. E aí, aquele coração foi transportado para outra pessoa, ele foi junto com a alma, né, daquele dublê e passou então a habitar no mesmo corpo daquele, né, empresário, e ele então passou a fazer esportes radicais, né. Para terminar, né, essa parte aqui, vocês assistiram aquele filme, um filme com o Brad Pitt? Como é que chama mesmo o filme, gente? Não é o Encontro Marcado, não, né? Não, aquele é fantástico. Mas é um outro. Lendas da Paixão. É. Lendas da Paixão
o Brad Pitt, ele, logo no começo do filme, ele tem um encontro com um urso, né? E nesse encontro com o urso dá uma patada nele, né? E eles trocam sangue um com o outro, né? Porque ele fere o urso com uma faca e o urso fere ele com as unhas. E aí o índio que tem na história, ele conta que a partir daquele momento eles estariam ligados para sempre por causa disso. Por quê? Por causa da ligação de alma, né? Ou desse pacto de sangue involuntário que eles fizeram, né? Porque o sangue um do outro se misturaram ali. Né? Que é muito interessante essa questão. E aí tem uma cena onde o irmão do Brad Pitt no filme, o Samuel, ele morre na guerra, muito longe de casa, e aí o Brad Pitt não pode levar ele para casa, né, transportar o corpo. O que ele faz? O que ele aprendeu com o índio. Ele tira o coração do irmão e leva só o coração para ser sepultado na fazenda da família. Olha só. É interessantíssima a história. Led, uma última pergunta para a gente encerrar esse... Mas assim, claramente, pela visão da Cabala, vocês são contra a doação de órgãos, é isso que eu entendi ou não? Não, a questão não é ser contra. A questão, tudo aqui entra a compaixão e o amor. Tá? Tudo deve ser regido por isso. Não há nenhuma lei no universo que não possa ser quebrada se a questão for amor. Só que o meu amor precisa ter equilíbrio. Tá? Ele precisa ter conhecimento. Porque eu preciso saber, né, o que eu estou fazendo. Se eu vou ajudar ou se eu vou prejudicar. Correto. Né? Então eu preciso ter uma mente elevada para compreender isso. Então a questão não é doar ou não doar. A questão é saber quando doar ou quando não doar. Há um ditado chinês muito interessante que diz assim, ó, se você salvar a vida de alguém, não é aquela pessoa que vai ficar te devendo, mas é você que vai ficar devendo para aquela pessoa para sempre. Certo. Que engraçado, parece muito contrário a um paradoxo isso, né? É um paradoxo, porque o Talmud fala assim, aquele que salva uma alma, salva o mundo inteiro. Né? Que é inclusive uma frase citada na lista de Schindler. Né? Sim. Os judeus que foram salvos por Schindler disseram isso para o Schindler. Né? Agora, qual que é o segredo? Né? O segredo é karma. Por quê? Vamos supor que aquela pessoa ela estava marcada para ser retirada do mundo. Porque a partir dali, se ela permanecesse viva, ela ia fazer um estrago muito grande. Tá? Aí vai alguém e interfere nesse processo e salva a vida daquela pessoa. Né? Então, é aquela pessoa que salvou que vai ficar devendo, porque ela interferiu onde não deveria ter interferido. Tem um filme que fala sobre isso, que é um filme com o Dennis Quaid e com o Jim Caviezel, que está sumido, né, depois que ele fez A Paixão de Cristo, né? Desapareceu, né? Ele e o Mel Gibson, né? É verdade. Tiveram um problema com essa questão desse filme, né? Lá com Hollywood. E o Jim Caviezel, que tinha uma carreira até então muito promissora, né? Ele fez o Conde de Monte Cristo e tal. Ele fez um filme junto com o Dennis Quaid, onde a mãe dele no filme salva um assassino que deveria ter morrido numa determinada noite. Né? E por causa que ela salva aquele assassino, muitas outras mulheres serão assassinadas em função de que aquele assassino permaneceu vivo. Então, tudo é uma questão de bom senso, de equilíbrio, de conhecimento, principalmente. Né? Mas assim, poxa, mas como é que eu vou pensar? Como é que eu vou saber quem eu devo salvar ou não? Né? É complexo, né? É um paradoxo, né? Mas tudo precisa desse fator, né, de conhecimento. É verdade, Deepak, é verdade. É verdade. Isso é. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, pois o nosso tempo infelizmente acabou. Deepak, antes de nós encerrarmos, você gostaria de deixar os seus contatos, fazer alguma reflexão? Fique à vontade. Olha, como sempre, né, para aqueles que estão procurando sabedoria, conhecimento, não estou falando de pessoas curiosas, né? Há o curioso e há aquele que realmente está buscando conhecimento. Há uma diferença bem larga entre essas pessoas, né? Eles vão me encontrar no Facebook, né, como Artesão da Luz, né? E como sempre digo, escrevam um recado. Se não escreve, né, eu não tenho como saber quem a pessoa é e também como aceitá-la. Outra coisa, perfis que são fechados ou que não têm informações ou que não têm fotos, eu não aceito. Né?
É tudo uma questão de informação, educação, bom senso, né? E assim por diante, né? Nesse último mês aqui, nesse setembro, né? Eu compartilhei um videozinho lá do Yoda sobre a batalha dele contra as próprias sombras dele, né? Coloquei um escrito sobre isso, né? Que não há como atingir iluminação se nós não passarmos pela nossa própria escuridão, né? Somente conhecendo a nossa escuridão é que nós vamos conhecer também a nossa iluminação. E esse vídeo foi compartilhado 10.000 vezes no Facebook, né? E em função disso, quase 1.000 pessoas me adicionaram. Nossa, que bacana. Bacana isso, hein, Deepak? Só que é assim, né? A metade não escreveu um recado, então eu só aceitei as pessoas que me escreveram, né? Então as pessoas que me escreveram ou que eu podia ler as informações do perfil, e a maioria dessas pessoas que me adicionaram eram terapeutas holísticos, né? Psicólogos, né? Que eu pude ler as informações e eu aceitei, né? E eu até digo então para vocês que me adicionaram, sejam bem-vindos. Os meus livros, né, vocês vão encontrar no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. São 14 livros publicados, que eu sou um escritor, né, como diz por aí, né, eu escrevo até dormindo. Né? Verdade, autodidatismo puro você, né? Eu já acordo escrevendo. Então, os meus dedinhos, né, eu já acordo, eles já estão mexendo assim, tipo assim, opa. Então, vamos contar lá os 14 livros que eu tenho publicado, né? Incluindo entre eles o Câmaras do Tetraedro, que é sobre ufologia mística, né? Os Filhos das Estrelas, que eu publiquei recentemente, com segredos sobre a origem das nossas almas, né? E a conexão disso com as estrelas e assim por diante. Tá certo. Gratidão, Deepak. Bom, pessoal, Deepak já é reunido aqui e logo estaremos com ele aqui com outros programas, outros temas tão interessantes quanto esse. Gratidão, Deepak, uma honra estar contigo. Gratidão, Mauro. Gratidão, Rádio Excel. Gratidão a todos vocês, internautas. Até o próximo Despertos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Programa Despertos.